bico de sapo baleado e jeitão de jaguareté. Alta da Santinha, limpando os peçoelos e do terço de tentos. Tem a família. Tô depressa, nenhum de casa em tapera. No tironeando a venta dos tauras. Me tiraram pra bobo, fizeram roubo na minha gibeira. Piriba, Rio Grandense, boada lisboina. Inclusive, algumas pessoas debochavam, como é que o cara vai conseguir cantar isso e tal? Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Tradução gaúcha. Das quebradas do Inhanduí para os quatro cantos do mundo. Dale, gurizada véia do meu Rio Grande, do Brasil e dos demais países vizinhos. Começa agora o programa Tradução Gaúcha, um novíssimo podcast sobre os grandes clássicos do cancioneiro gaúcho. E vocês ouviram agora há pouco o nosso clássico dos clássicos, o canto alegretense, infinitamente reproduzido em semanas farroupilhas por todo o Rio Grande do Sul e até no Mato Grosso, até no Acre, por tudo que é lado. Bueno, como esse é o primeiro programa, é importante a gente demarcar o objetivo dele. O objetivo é trazer para as pessoas que não conhecem o nosso Rio Grande do Sul o que a gente está cantando aqui, como a gente se define, o que é a nossa identidade, o que é o Rio Grande do Sul para nós gaúchos, né? Então a gente parte do princípio que o nosso ouvinte sequer conhece o Alegrete, a grande paixão do nosso eu lírico. E de repente vamos começar o nosso papo, Vini, explicando o que é o Alegrete, esse lugar que recebeu um hino, mas que acaba por ser o hino do Rio Grande do Sul também, em algumas circunstâncias, na Semana Farroupilha. Eu imagino que o canto alegretense e Querência Amada, né, são talvez as músicas que mais representam fora do Rio Grande, né? O Rio Grande, mas as músicas gaúchas têm isso aí, né? Elas usam uma linguagem que é cifrada, né? Uma linguagem poética que busca o passado, né? Tem um certo teor parnasiano aí, né? E ao mesmo tempo rural. E daí complica, às vezes, pra gente entender, né? Então, a gente se propõe a traduzir, né? Sem pretensões, né? Sem pretensões. É criar uma tradução, não a tradução definitiva dessas coisas de quem é o gaúcho e do que o gaúcho tá falando, né? Isso dá muito pano pra manga. Toda semana farroupilha, todo setembro, é muita discussão. É uma discussão quente na área acadêmica e nos galpão, nos bolichos, nas rodas de amigo. Então, a gente vai tentar contribuir com isso aí numa série de episódios que vão abordar os clássicos e até aquelas pérolas escondidas do nosso cancioneiro, né? Afinal de contas, a gente vai falar aqui também de algumas canções que talvez mereceriam mais destaque do que já receberam no cancioneiro gaúcho, né? Porque é um assunto, enfim, que a gente gosta e quer, na verdade, convidar vocês para o debate também. Com certeza tem mais gente interessada nisso e a gente quer o contraditório, né? Quer outra opinião também, quer conversar com vocês, porque com certeza essa construção da identidade do gaúcho pela música é um assunto polêmico. Antes de mais nada, vamos passar uma breve ficha técnica do canto alegretense. O canto alegretense é uma canção com o ritmo de chamamé, foi composta por Antônio Augusto Nico Fagundes, tem melodia de Euclides Bagre Fagundes Filho, surgiu no ano de 1980, sua versão original é de 1981, do disco da Segunda Tertúlia Nativista de Santa Maria, na interpretação de Euclides Fagundes Filho e grupo Inhanduí, na voz de Euclides Neto Fagundes, e as versões são inúmeras. Infelizmente não dá pra contar, desde as versões mais clássicas, como a original do grupo Inhanduí, passando pela versão dos Serranos, Gaúcho da Fronteira, do Sérgio Reis, não me pergunte onde versões engraçadas na voz do Jair Kobe, o guri de Uruguaiana,
e incontáveis versões ao vivo de artistas do naipe de Alcione, Gabriel Pensador, Fresno e várias traduções em outras línguas, em italiano. Em alemão, em francês pelo haitiano Alix Georges, enfim, inúmeras versões desse clássico que é o canto alegretense. Pois bueno, gurizada, o Alegrete, para quem não conhece, é o maior município em área de toda a região sul, é um baita pedaço de terra de 7.800 km², fica no Pampa Gaúcho, nas bordas da República Oriental do Uruguai, a 500 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, rumo ao oeste, quase uma linha reta, né? Porto Alegre fica lá na beira do Atlântico quase, e o Alegrete quase na fronteira com a Argentina e Uruguai. Hoje é uma cidade de 80 mil habitantes, mas ela surgiu como uma povoação logo depois da conquista definitiva dos 7 povos das missões, nessa confusão que foi de territórios entre Espanha e Portugal, com a colônia do Sacramento para um lado, missões para o outro. Depois de todo esse puxa e frocha para decidir com quem ia ficar cada território, foi definitivamente ocupada pelos portugueses na virada do século XIX, a região ao norte do rio Ibiqui, que é a região das missões. Depois ao sul acabou sendo ocupada também, e ali se descobriu uma coisa que os primeiros jesuítas da nossa região aqui já sabiam, lá da redução de Diapeju, antes dos 7 povos. Tinha uma pastagem incrível, uma pastagem maravilhosa, tanto que o pessoal cruzava o rio Uruguai, eles estavam pro lado argentino, né? Cruzavam o rio Uruguai para vir produzir gado aqui do lado do Rio Grande do Sul, onde hoje está a cidade do Alegrete. Foi mais ou menos por aí que se iniciou essa ocupação do território. O rio Ibiqui faz parte da bacia hidrográfica do rio Uruguai, que talvez é o principal rio aqui da nossa região sul, um dos principais, junto com o Paraná, vai desaguar no Prata depois. Do rio Ibiqui, que é essa marca geográfica, sai também o rio Ibirapuitã, mencionado na canção. É o rio que passa no centro da cidade do Alegrete. Não sei se é bem no centro, mas cruza no meio de Alegrete. E um pequeno braço desse rio Ibirapuitã é o arroio Inhanduí. E é bem esse foco no interior do interior do interior que vem o eu lírico, vem o poeta, né? Vem o coração, é o pago, a querência. Mais ou menos por aí é a raiz do Alegrete. Tem mais a complementar sobre a parte histórica do Alegrete, Vini? Não só do Alegrete, como de toda essa região que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul, nessa região da Campanha, próximo à Argentina, ao Rio Uruguai. A importância, né, desses rios marcam a sociabilidade da região ali. Para o gaúcho que habita esses lugares, né, primeiro para o índio reduzido, para os padres espanhóis, depois para os portugueses, açorianos que chegaram, os rios são a marca do pago, né? É muito importante a gente perceber que o rio Uruguai tem como afluente o Ibiqui, que tem como afluente o Ibirapuitã, que tem como afluente o arroio Inhanduí, né? Então o homem vai indo pro interior pelas costas desses rios, né? E aí vai construindo a sua civilização. As nossas veredas, né? As nossas veredas. Vamos retomar alguns pontos históricos do Alegrete na história do Rio Grande do Sul, porque essa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul foi uma região de constantes conflitos, né? Por séculos se estendeu a peleia quase que constante aqui no Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul, a história do Cone Sul aqui, é uma história de conflitos, né? Historicamente, desde os primeiros chegadas, né? Porque reflete muito os conflitos da Península Ibérica. A diferença entre o que se riscou no mapa e o que se fez na terra aqui
só vai parar essa bagunça aí a partir da consolidação aí, a partir de 1750, depois 1822, com a independência do Brasil, mas a terra também não vai conhecer paz, porque já em 1835 nós estamos nessa guerra que de novo vai bagunçar tudo, né? Só vai dar mais uma folga em 1845, que acaba, né, o Alegrete vai ser a terceira capital, acabam as escaramuças para acontecer de novo com mais força em 1893 e depois em 1923. Então são repercussões, né? Elas todas estão, pela história desse lugar aqui, elas estão interligadas no tempo, né? São reflexões de uma mesma questão, né? Que não se resolve facilmente. Com certeza, sem falar nos processos da independência do Uruguai, em 28, na própria Guerra do Paraguai, de 65 a 70 do século XIX, chamada Guerra da Tríplice Aliança nos países vizinhos aqui, e no Paraguai, chamada Guerra Guaçu, Guerra Grande, Revolução de 93, 23, enfim, um local de muitos conflitos. E só a título de curiosidade, Alegrete, né? Por que esse nome? Da onde vem esse nome, né? Pois o nome foi escolhido em retribuição ao governador da capitania, que tinha o título, era um português, de Quinto Marquês do Alegrete. Era um título de nobreza lá da nobreza portuguesa. Para ele foi dada essa capitania aqui, ele era o cara que assinava o papel, que mandava e desmandava, autorizava os estancieiros a ocupar esse território. E, em retribuição ao trabalho que ele fez, foi dado o nome de Alegrete para essa povoação. O Alegrete, que vem a ser uma freguesia bem pequenininha, numa cidade chamada Porto Alegre, tudo junto, na Serra do São Mamede, na fronteira da Espanha com Portugal, né? Aliás, em Portugal, fronteira com a Espanha. Pra ficar bem claro, esse local, né, essa localidade tem o nome de Alegrete, né? Que quer dizer canteiro de flores, né? Um pequeno canteiro de flores em português. Mas assim, o local se chama Alegrete, né? Dá o nome a esse primeiro Marquês do Alegrete, que vai passar até o quinto Marquês, que vai estar aqui em outra Porto Alegre, né? De outro lado do Atlântico, e em nome dele, outro local vai ganhar o nome de Alegrete, né? E também outro local de fronteira, assim como a região lá de fronteira entre Portugal e Espanha, aqui também, de certa forma, era uma fronteira entre Portugal e Espanha também, né? Que depois foi se acomodando ao longo dessas peleias todas, que só foram terminar, essas últimas, derradeiras peleias de Chimangos e Maragatos lá na Revolução de 23, como o Vini já mencionou. E, bueno, o próprio Alegrete foi palco de uma das maiores escaramuças militares que a nossa região já viu, uma batalha campal com mais de 12 mil soldados peleando, isso no contexto da Revolução Federalista de 1893, ou seja, o rio Ibirapuitã é um rio de águas vermelhas também, né, fazendo analogia com o nome, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Pois bueno, resumindo, sobre o Alegrete, é isso aí. Dessa cidade, Alegrete, veio um manancial bem importante para a conformação da nossa identidade gaúcha, que são os Fagundes. Um grupo artístico musical de várias personalidades interessantes que, a seu modo, contribuíram com a cultura do Rio Grande do Sul, e talvez um dos nomes mais populares, os Fagundes, no nosso cancioneiro, muito por conta do Galpão Crioulo, né? Um elemento fundamental pra gente entender a identidade do Rio Grande do Sul. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, o Galpão Crioulo é um programa que dá aqui na rede local, afiliada da Rede Globo, que é a RBS TV. É muito popular já há décadas, né? E é um programa que apresenta quadros e atrações musicais ligadas ao cenário da música regional, né? Aliás, cabe citar, a gente vai entrecortar esse nosso papo aqui com um registro de uma entrevista que eu fiz com o Neto Fagundes. O Neto, que é um dos apresentadores do Galpão Crioulo, que muito gentilmente decidiu e aceitou o convite de conversar conosco sobre essa canção, o Canto Alegretense. E a gente conversou sobre como o Canto Alegretense está diretamente ligado com a história do Galpão Crioulo. Mas, bueno, vamos voltar um pouquinho antes para a gente falar dos compositores dessa canção. Vamos falar primeiro sobre o melodista, o Bagre Fagundes. O Bagre Fagundes nasceu em Uruguaiana, para a polêmica dos alegretenses. Uruguaiana, cidade vizinha do Alegrete, também na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. E há uma rixa histórica que outro dia a gente pode até aprofundar um pouco mais, né, porque Vini? aqui no Rio Grande do Sul, toda cidade escolhe uma cidade próxima para ter uma rixa histórica, né? Bueno, na verdade ele apenas nasceu em Uruguaiana, viveu toda a infância, cresceu, trabalhou e foi até vereador no Alegrete. Tô falando do
Bagre Fagundes, que obviamente não se chama Bagre, né? É um apelido. O nome dele é Euclides Filho, porque ele era filho do seu Euclides Fagundes. E, bueno, depois ele teve um outro filho que se tornou Euclides Neto Fagundes. Bueno, Euclides Filho e Euclides Neto, junto com o seu irmão, o Ernesto Fagundes, formaram lá no começo dos anos 80 o grupo Inhanduí para participar dos festivais nativistas, que é outro capítulo que com certeza nós vamos citar muitas vezes ao longo desse podcast, porque se iniciou no ano de 71 com a Califórnia da Canção Nativa, em resposta aos festivais da Rede Record, os tradicionais festivais da Rede Record que passavam na televisão. E em resposta também já a essa cisma que a gente já mencionou de que a música do Rio Grande do Sul não é valorizada, essa hipótese, né, que circunda a nossa produção musical aqui, de que a gente não é valorizado. Pois bueno, fizemos nossos próprios festivais aqui. Na segunda tertúlia nativista de Santa Maria, em 1981, a família Fagundes, representada pelo grupo Inhanduí, escreveu uma canção chamada Canto Alegretense, que foi muito bem recebida pelo público aqui em Santa Maria. Mas peraí, tá faltando um Fagundes aí. Tá faltando um Fagundes muito importante, né? Talvez o Fagundes mais importante de todos, de fato. O seu Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, conhecido por tio Nico. Domingo que vem, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Tio Nico foi quem escreveu a letra do Canto Alegretense. Ele nasceu em 34 no Passo do Inhanduí, lá no interior do município do Alegrete. Por 30 anos, ele foi o célebre apresentador do programa semanal Galpão Crioulo. Além disso, ele foi um homem envolvido com as danças, com o movimento tradicionalista desde o seu surgimento, né? Ele ainda muito jovem participou da criação do movimento tradicionalista e da sua evolução, né, junto com o Barbosa Lessa, o Paixão Cortes, e ele alcançou bastante renome aí como estudioso das danças, dos costumes, como homem da literatura, das letras, né, ligado a toda a produção cultural, como folclorista, né, ele é um pesquisador do folclore da região aqui, conhecedor de toda essa cultura platina aí, e letrista, né, advogado e letrista nessa história que o Neto conta tão bacana pra gente. É verdade, é maravilhosa a história do Neto. Vamos ouvir o Neto contando essa causa aí. É bacana porque o tio Nico trabalhava no escritório da advocacia, onde trabalhava também o Edson dos Serranos e mais um amigo deles, um colega. E aí o cara tinha uma causa para defender lá em Alegrete e ele brincando com o tio Nico, ele perguntou: Nico Fagundes, onde é que fica o Alegrete? E o tio Nico pegou a máquina e escreveu em resposta ao cara toda a letra do Canto Alegretense. E o tio Nico dá para o Edson Dutra, dos Serranos, para os Serranos gravarem. Aí os Serranos tinham feito um disco que era uma homenagem a várias cidades, e o Edson disse: olha, Nico, eu não vou poder musicar isso aqui, porque eu já estou fazendo para várias cidades, então não posso fazer para uma só. Aí então vou deixar essa letra e tal. E ele deixa a letra na casa dele, e o pai encontrou a letra e levou. E fez em 5 minutos a música com a gaitinha dele, do Canto Alegretense e tal. E a gente começa já a ter uma música que representa esse nosso amor pela cidade, pelo Alegrete. O Alegrete nos apoia muito e a música começa a pegar ali. Pois bueno, a canção subiu no palco, encantou, mobilizou, sensibilizou as pessoas, mas um gaiato lá pegou e disse: essa música não é inédita. E tem esse critério aqui nos festivais, para ela ir pro disco tem que ser uma canção inédita, não ter sido editada, ser uma nova canção. Acontece que no ano anterior, 1980, na Semana Crioula Internacional de Bagé, um evento que acontecia em Bagé, que era muito famoso, com muita repercussão, que já há alguns anos não acontece mais em Bagé, essa canção foi apresentada no palco, mas não foi gravada, não tem registro, não saiu disco dessa edição, pelo menos até onde eu sei não saiu. E alguém lá criticou, enfim, deu polêmica na imprensa. Resultado, a música foi muito popular, mas não foi premiada, porém foi pra final do festival e, portanto, consta no disco a primeira versão do Canto Alegretense da segunda tertúlia nativista de Santa Maria, 1981. Vamos ouvir a primeira versão na voz do Neto Fagundes, bem jovenzinho aí, cantando o Canto Alegretense. Que eu mereça ver o sol alegretense entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer.
Pois bueno, a canção estreou em 81, mas na verdade ela foi ganhar o gás definitivo mesmo quando ela estreia no Galpão Crioulo. Então ela meio que acontece paralela com o Galpão Crioulo, não dentro do Galpão, mas paralelo, eles vão crescendo juntos, até que tem o disco do Galpão Crioulo, segundo volume, em que eu canto o Canto Alegretense no disco do Galpão. Aí sim ele acontece, porque tem mídia, tem chamada. Mas vamos ouvir um pouquinho, um trecho da primeira vez que essa canção foi tocada no Galpão Crioulo. Vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Pois bueno, e daí a história dos Fagundes apenas deslanchou. Em 1986, a família lançou, aliás, o grupo Os Fagundes, né, que não é toda a família, um fragmento da família Os Fagundes. Deve ter outros Fagundes que não estão no grupo, né? Outras Fagundes e também. Outros Fagundes, alguns Fagundezinhos, né? Bueno, os Fagundes começaram a sua carreira formal, assim, por assim dizer, com o disco Fagundaço, de 1986, e esse grande ciclo foi encerrado em 2015, embora com certeza a família siga em atividade musical, né? Mas os Fagundes, na sua formação clássica, encerrou seu ciclo em 2015, que foi o ano de falecimento do Nico Fagundes. No DVD Os Fagundes ao Vivo, foi gravado em 2013, mas foi lançado em 2015, gravação no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, e o Neto Fagundes nos conta muito emocionado como foi para ele, essa que é a versão mais bonita do Canto Alegretense. Eu gosto de várias, né? Claro que as que eu tenho cantando, principalmente quando a gente teve a oportunidade de fazer os DVDs dos Fagundes, tanto no Teatro São Pedro quanto no Araújo Viana, que a gente estava com o tio Nico, foi muito bonito, cara. Foi realmente, sim, foram momentos muito emocionantes, porque a gente estava registrando aquilo, sabia que aquilo ficaria para a eternidade, e eu estava ali cantando, né? Eu que sou o cantor original dessa música, mas eu estava ao lado dos dois compositores, né? O meu tio, autor da letra, meu pai, autor da música, estava ali com meu irmão, que também estava junto no original, né? Então, isso realmente foram momentos emocionantes, assim. Pois bem, gurizada, vamos ao que interessa, vamos ao foco do nosso programa aqui, que é ajudar a traduzir, a decifrar o que tá dizendo o famosíssimo Canto Alegretense. Né, Vini? O que é uma flor de tuna? Vamos chegar nesse ponto, vamos por partes, né? Exato. Quando a gente imaginou o programa, a gente imaginou justamente essa possibilidade de traduzir músicas que são herméticas, né? Que são complicadas para aquele que não é iniciado, né? De reconhecer. O Canto Alegretense, ele não chega a ser tão complicado, né? Ele não usa uma linguagem tão cifrada, a não ser nas suas referências do refrão, né? E algumas referências regionais que a gente vai tentar explicar para vocês agora. Vamos tentar trabalhar a semântica, a história, descobrir o que tem por trás dessa letra. Não só a tradução do léxico, né? Das palavras, mas também do sentimento. Pois as duas primeiras estrofes do Canto Alegretense, elas dão referências bem básicas, referências socioculturais, fala das músicas, do costume, do som de gaita e violão. Gaita é o jeito que a gente chama o acordeon aqui, né? A sanfona para os nordestinos, né? A nossa gaita, o violão. Ele dá essas referências socioculturais e referências espaciais, geográficas, né? Até de orientação solar, né? Quem vai do centro do estado, passando por Rosário do Sul para chegar no Alegrete, vê o sol de uma perspectiva. Quem tá em Uruguaiana, mais a oeste do Alegrete, vê o sol de outra perspectiva, dependendo do momento do dia. E é muito interessante essa compreensão e como o Nico consegue colocar com uma simplicidade isso na letra, né? É uma coisa complicada de dizer, né? Que ele conseguiu resumir bem em poucos versos, né? O fato é que tu tem que chegar na hora certa, né? Pra poder ver o sol cair como uma brasa, né, sobre as águas do rio Ibirapuitã, tu tem que chegar ou de Rosário no fim da tarde, né? Ou do Uruguaiana de manhã. Bem de manhã cedo, né? Isso é importante. Eu acho, nós estávamos discutindo aqui, mas na minha opinião, a palavra ginete precisa tradução. É um termo, assim, fora de moda desde que os jockeys clubes começaram a sair de moda também, eu acho, talvez linearmente aí, né? Porque o ginete, pra nós, é bastante óbvio, é o cara, o homem que monta a cavalo.
né? Para nós que somos centauros do Pampa, como alguns gostam de dizer aqui, né? O homem e o cavalo como uma figura quase indissociável, né? Esse nós aí tem uma licença poética, né? Porque eu nunca cheguei nem perto de um cavalo. Quando eu digo nós aqui, vocês vão ter que entender. Nós, às vezes, é os gaúchos, como um todo, né? E quando é nós, pode ser nós aqui. Nós aqui. Nós. É nós, daí é mais pertinho aqui. Tá. Mas é isso, o ginete é esse cara, né? Esse cara a cavalo, né? Eventualmente tu pode cruzar pela estrada algum ginete ali, que outro né? ginete pode acontecer. Eu também tenho aqui eu quero levantar uma pergunta que só o próprio Nico talvez pudesse responder, mas eu tenho pra mim que quando ele manda seguir o próprio coração, isso aí é uma coordenada cifrada sim, uma coordenada geoespacial mesmo. Porque estando ele em Porto Alegre, como nos contou o Neto, né? Junto com o colega dele advogado, e o cara pergunta como vai chegar no Alegrete, ele segue o rumo do teu próprio coração. Como a gente sabe, o coração fica na esquerda, né? Vai pra esquerda, então. Então, isso, saindo de Porto Alegre, tu tem que pegar a esquerda mesmo pra ir em direção à fronteira. Pelo menos nas nossas vias terrestres hoje, sim, né? Quem vai saindo ali rumo no bairro Humaitá, cruzando na Arena do Grêmio ali, ou tu pega a ponte e vai costeando o Jacuí, rumo ao oeste, vai ter que pegar a esquerda, ou tu segue um pouquinho a noroeste ali na Estrada da Produção, né? Na rodovia do Parque, e também tá indo pra oeste. No fim das contas... Tu vai ter que ir pra tem que ir tu vai pra ter que ir esquerda. pro oeste, né? A não ser, claro, que tu esteja voltado pro sul, que daí tu tem que ir pra leste, né? Aí vai muito da situação... Pra direita. De onde é que o sujeito tá voltado, né? Visivelmente o nosso senso de orientação solar e espacial não é tão bom quanto o do Nico. A gente também não sabe em que posição tava o colega dele quando perguntou pra ele, né? Exatamente. Talvez ele tivesse necessitando, né? Imagine que isso aí pode ter acontecido. Pois bueno, mas aí chega o refrão, e aí, cara, um negócio interessante também, uma sabedoria da escolha das palavras, né, que o Neto Fagundes vai nos destacar aqui também. O Nico foi um cara muito, muito genial, porque ele, no refrão dessa música, e por isso ela nos dá tanta amplitude, ele diz, ouve o canto gauchesco e brasileiro, né, dizendo assim, ó, a gente é do Brasil, né, a gente está cantando a nossa maneira, as nossas coisas locais, regionais, com o nosso nativismo, mas a gente é do Brasil. E ele dá pro colega dele que não reconhece o Alegrete, que não tem o Alegrete, ele diz assim, ouve o canto gauchesco brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. Né? Ou seja, tu vai chegar e tu vai ouvir a música desse lugar, né? Exatamente. E aí a gente já decifra uma palavra, né? O pago. Pra quem não é aqui do Rio Grande, pago é isso, é o lugar onde eu nasci. O gaúcho tem duas palavras que tratam dessa questão local, né, afetiva e local, que eu acho que elas se diferenciam aí. O pago tem mais a ver com origem, né, de onde a pessoa veio. E a querência, que também se refere muitas vezes a um lugar maior, né, ao próprio Rio Grande do Sul inteiro, né, como na música do Teixeirinha, ela tem mais a ver com o lugar onde está o coração dela. Então eu digo que uma pessoa pode ter um pago e uma querência, né? Um pago, no caso do nosso apresentador, é Ibirubá, e uma querência que é Santa Maria da Boca do Monte. Muito bem, mas que baita exemplo, viu? Rapaz. Eu sou um índio velho dos pagos de Ibirubá, aquerenciado em Santa Maria. Exatamente. Não existe empagamento, mas... Aquerenciamento existe, né? É bem conhecido. Muito bem. Bueno, a gente fala brincando aqui, como eu disse, mas a gente tenta embasar um pouquinho a nossa pesquisa para não se tornar apenas nós dois rindo aqui, falando bobagem de assuntos que a gente gosta, né? Na verdade, a gente embasa um pouquinho. E felizmente, um grande escritor aqui do Rio Grande do Sul, antes de partir, nos deixou uma obra maravilhosa. Eu tô falando do Aldir Garcia Chile, que morava lá no Capão do Leão, perto de Pelotas, lá, professor da UFPEL, um excelente escritor e pesquisador. E ele nos deixou uma edição de 2 volumes, muito grande e muito completa, o Dicionário da Cultura Pampeana Sul-Rio-Grandense. E esse trabalho do Chile é maravilhoso porque nos ajuda, inclusive, a fazer a desambiguação dos termos, né? Quando a gente tá numa conversa quente aqui entre os amigos, acalorada, e o que significa isso? Não, é isso. Eu acho que é isso, acho que aquilo, a gente acaba recorrendo ao Dicionário do Chile para tirar as dúvidas. E, bueno, alguns termos, então. O rio Ibirapuitã tem esse nome porque para os indígenas, especialmente os guaranis, tupis-guaranis que ocupavam essa metade do Ibiqui para cima, arredondando aqui, né, na região missioneira, eles chamavam esse rio de rio Ibirapuitã, porque I é a sílaba para
água, rio, arroio. Imbira é madeira e pitã é vermelha. Portanto, Imbirapitã, Imbirapuitã, é o rio da madeira vermelha. Tuna, que tem a flor de tuna, segundo o dicionário do Aldir Garcia Chilé, é uma denominação comum a diferentes exemplares de espécies de plantas cactáceas, ou seja, os cactos que ocorrem nos campos pampeanos e que foram utilizados na formação de cercados intransponíveis, erguidos nas duas laterais de fossos demarcadores dos limites de um campo de pastoreio, antes da implementação dos aramados. Esse dado é interessante que tá lá no dicionário do Aldir Garcia Chilé, né? Na época que o pessoal ainda não tinha alambre, não tinha aramado, não tinha cerca, a tuna era uma marcação espacial para os rebanhos, né? As primeiras cercas naturais. E a flor de tuna é uma flor maravilhosa. É aquela florzinha vermelha que sai do cacto. Ela parece um cilindro, um copinho, assim. Toda espinhenta por fora, vermelha, que sai da ponta do cactus. E é aquele cactus em forma de palma, assim, em forma de chinela. Sabe? Um cactus achatado, espinhoso pros lados. Sabe que aí o Chilé tá me esclarecendo, porque na minha cabeça a tuna é um tipo específico de cactus, né? E ele explica que diversas... São usos de cada terra, né? Lá de onde eu venho, a tuna é aquele cacto roliço e muito espinhento, né? A gente até costuma mandar pessoas, não, vai sentar numa tuna, né? Que baita xingamento. Quando ela tá incomodando. Então, a tuna, a minha referência com a tuna é essa. Eu não sabia que tinha... Que essa outra que parece um chinelo ou um empanado de frango, né? Só que espinhento. Ela é também chamada de tuna. Essa eu conheço, a florzinha dela é muito bonita, delicada, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir o Neto Fagundes fazendo um resumo aqui, bem organizado, né? Bem simplificado, porque com certeza o Neto já deu milhares de vezes essa explicação do que significa a letra, né? Pois, bueno, camotim. Camotim é uma palavra de origem guarani, que significa inseto vespídio, mais especificamente a espécie que tem o nome científico de Polybia scutelaris. É uma vespinha preta com listras finas amarelas, também chamado simplesmente de marimbondo e conhecido nacionalmente como enxu de beira de telhado, que não deve ser confundido com a lixa-iguana e nem com o mamangá. O camotim, ele utiliza lugares altos, de preferência as cornijas das casas, para a construção de seus vesperos. E o vespeiro construído pelo camotim tem forma esférica, ele é feito de uma pasta cinzenta bem parecida com um papelão e que pode abrigar mais de 10 mil indivíduos. Isso é o que nos diz o Dicionário da Cultura Pampeana Sul-Rio-Grandense. Pois, bueno, Pedra Moura vem da etimologia do moro mesmo, né? O indivíduo de pele escura. E a Pedra Moura é essa pedra escura que tem tanto nas beiras do arroio Inhanduí quanto do rio Ibirapuitã. É uma formação rochosa bem característica. As quebradas são uma depressão abrupta e profunda do terreno, numa encosta de um cerro ou de uma serra, um declive de um terreno ondulado. A palavra, essa talvez nem precisasse tradução, porque em São Paulo chamam de quebrada também, né? E a raiz etimológica deve ser a mesma, as partes mais verticais da cidade, de alguma forma, né? As quebradas. E aí ela tá sendo usada de uma maneira que também é afetiva, né? Também. A minha quebrada, tanto se usa na linguajar urbano, né, no rap, como pro autor aí também, né? As quebradas do Inhanduí são um local afetivo. E também existe um lugar na Argentina chamado Quebradas de Humahuaca, de onde vem o El Humahuaqueño, né, o carnavalito, que também tem o mesmo valor, assim, são lugares montanhosos, assim, né, declives e aclives. Pois, bueno, é mais ou menos por aí o glossário do canto alegretense. A flor de tuna é uma flor muito bonita que dá na região lá do Inhanduí, né, na região da tuna, é tipo um cactus, assim, ó, essa flor de tuna, muito linda. O camotim de mel campeiro é um mel mais forte, né, que fica dentro desse camotim, é um tipo de uma mosquinha, não chega a ser uma abelha, mas uma mosquinha que faz esse mel forte, que é também identificado. E a pedra moura, essa pedra parece um seixo, assim, uma pedra que é muito característica das margens do rio Inhanduí também, ali do Ibirapuitã, daquela região da nossa cidade ali. Pois, bueno, passado esse refrão mais hermético, que agora a gente já deu uma decifrada aqui, nas estrofes seguintes o eu lírico paga a sua dívida em versos e reforça o seu amor bucólico e sua vinculação natural com a terra, afirmando que deseja morrer na terra que ele amou desde guri, referenciando inclusive uma crendice popular, não é, Vini? Sobre os cavalos. O tio Nico diz que isso é uma tradição, né? O cavalo
quando ele sente que ele está morrendo, ele se posiciona em direção ao lugar dele, né? Ao lugar natal, ao seu nascimento. A história, segundo me relata um veterinário, Rodrigo Cidade, De Tupã, São Paulo, acariciado no Rio Grande do Sul. que os animais, quando eles têm doenças como tétano e outras inflamações, infecções, né, especialmente os animais mais jovens, eles fazem a chamada posição de cavalete. Vamos ouvir a voz dele aí, vamos botar um pouquinho aí. Tem um sentido metafórico nisso aí, porque muitas dessas doenças e coisas que dão em cavalo aí, eles geram o que chama de posição de cavalete. Então o bicho velho fica com a cabeça virada para cima, né? Então aí dentro de uma metáfora aí, entre aspas, ele volta pro céu, né? Ou volta de onde veio. Então tem um sentido poético, metafórico. Um bicho farejando, procurando, olhando ao longe, né? É poesia, na verdade. E a nossa poesia aqui vai dar essa contribuição, né? Dizendo, olha, o que ele tá procurando? E o gaúcho completa o lugar onde ele nasceu. E né? imagina a dor que deve ser pro gaúcho, tão mimetizado com a figura do cavalo, né? Tão associado com a figura do cavalo, ver um potrinho morrer, né? Ficar doente e morrer. Ele precisa achar uma válvula poética pra justificar isso, né? E morrer naquela posição estranha. Se vocês botarem na internet aí a posição de cavalete do potro, é feio de ver o pobre do bichinho de pescoço erguido ali, né? Deram uma poetizada. Veja bem que na segunda estrofe da canção, o nosso poeta, ele abandona a intenção inicial de orientar esse interlocutor. Ele passa a simplesmente declarar abertamente o seu amor por aquele chão. É como se ele se emocionasse, né? Eu fico imaginando esse jovem Nico Fagundes em Porto Alegre, né? Lidando com as coisas da advocacia, da intelectualidade e coisa e tal. E se emocionando de amor, né? De saudade. Não, é muito autêntico esse sentimento bucólico dele aí, não. Isso não é pra gente de mentira, não. Isso aí é de verdade, né? Tem muita verdade nesse poema do eu acho que isso é uma das coisas que faz com que o canto alegretense funcione tanto, né? E traz tanta identidade. E ele fala de uma coisa sincera, de uma coisa real. E fala, claro, com ares grandiloquentes. Mas ele reflete algo que, quando essa música vai surgindo, era ainda mais forte que hoje. Que hoje a gente é bastante urbano, né? O Rio Grande do Sul já se urbanizou antes do ano 2000, bastante. A gente já tem maioria de população urbana, né? Mas que na nossa música e na nossa cultura é um dos temas mais recorrentes, porque é uma característica nossa, né? Nós temos uma grande quantidade, ainda hoje, na metade sul do estado, da qual a Alegrete faz parte, né? A realidade da migração, do pessoal que tem que sair para a cidade para buscar o espaço. Seja como o Nico, o espaço para se tornar um profissional liberal, um professor, um estudioso, né? Que na época, mais do que hoje, era concentrado nos grandes centros, mas também atrás do emprego, na Serra Gaúcha ou na região metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul conhece uma realidade muito grande de migração interna, né? De gente desaquerenciada, né? De gente que está afastada do pago. E muito da nossa música, inclusive o canto alegretense, é nesse sentido, né? É no sentido de cantar pela realidade distante, né? Tem esse romantismo, esse bucolismo de alguém que está deslocado, que está dentro de um espaço que ele não reconhece, né? De alguém desgarrado. Desgarrados, que inclusive é um outro clássico, né, da nossa canção, e que fala daí sim especificamente disso desde o começo, né? Com certeza. Só pra gente fechar aqui, citar outro aspecto da canção que é importante, a parte melódica, né? Essa canção foi composta numa gaitinha bem pequenininha, de 4 baixos, se eu não me engano, uma ilheira, uma gaitinha que até hoje o Bagre Fagundes carrega pra cima do palco e reproduz o canto alegretense nessa gaita, que também eu acho que é um fator importante pra ela ter se tornado tão popular, né? É um chamamé de harmonia simples, de melodia simples também, embora muito bela a melodia do canto alegretense, né? Muito peculiar. E eu acho que isso é um fator interessante. A gente pode ouvir na própria voz do Neto Fagundes um pouco mais sobre a história dessa canção também. E nisso o Alegrete está cantando já, né? Porque a gente tinha inclusive um negócio de remates lá, um escritório de remates, que tocava o canto alegretense por toda a cidade. Coronilha Remates. E aí eles tocavam o canto alegretense, então a cidade toda já sabia. E quando eu chegava nos lugares, eu já tinha uma música forte para me apresentar, junto com os feras aqui. Aí eu vim morar em Porto Alegre, né? E a partir dali eu já tinha o canto alegretense como minha música forte para me apresentar. O canto alegretense, melodicamente, é uma dessas músicas que, se o cara fosse no Silvio Santos, ele matava com 2 notas, né? Para,
Já tu sabe, né? Ela não precisa... Só 3, acho que tá bom. 3 tá perfeito, né? Esse já tá explicado aí, que é o canto alegretense. Isso é um trunfo, né? A própria limitação do instrumento talvez tenha trazido isso, né? E tornou-se uma música que é assobiada, é cantada, é interpretada de diversas maneiras, porque tem melodicamente essa simplicidade e é grudenta, né? Pegajosa, ela é uma música difícil de esquecer. É isso aí, gurizada. Esse foi o Tradução Gaúcha, edição número 0, sobre a canção Canto Alegretense, do Antônio Augusto Nico Fagundes, do Bagre Fagundes. Quem trocou ideia comigo hoje aqui foi o professor Vini Bertolo. A provocação, o roteiro e o rascunho são meus, eu sou Yuri Medeiros. A direção e a edição de áudio fica a cargo também do Vini Bertolo, que é o diretor do estúdio Caixa de Sons, baita estúdio aqui na cidade de Santa Maria. Identidade sonora e visual do nosso camarada Eric Correia e todo o apoio e o mote do nosso produtor Leonardo Gadeia. Toda essa equipe junto é a Quatro Cantos e a gente espera que esse podcast possa agregar cada vez mais pessoas, que a gente possa botar mais gente entendida na roda e contribuir um pouco sobre o debate do nosso cancioneiro, valorizar algumas coisas, questionar outras. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco. É importante lembrar também que, além do impulso inicial e da vontade de fazer um podcast, esse podcast só aconteceu graças ao FAC RS Digital, financiamento da Secretaria de Cultura do Estado, que viabilizou esse programa piloto, viabilizou as primeiras edições do podcast. Se tudo der certo, vai ser o impulso inicial para nós dar continuidade nessa história. E é claro, se tu gostou do programa, quer elogiar, ou se tu não gostou do programa, tem algum comentário a acrescentar ou quer nos descascar, fique bem à vontade, te manifesta. Nós estamos nas redes sociais, na @tradução gaúcha, sem cedilha e sem acento, e o nosso e-mail é traduçãogaúcha@gmail.com, sem cedilha e sem acento, e é só tu te inscrever no nosso feed aí pra seguir acompanhando as edições do Tradução Gaúcha. Até a próxima, gurizada. Um abraço. Abraço.